Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse podcast, que é o nosso papinho evolutivo, como eu gosto de falar, né? Aquele momento de lavar a louça, de varrer o quintal. Gente, e eu falando isso e me lembrando quantas vezes eu ouvi palestra de autoconhecimento, de espiritualidade varrendo quintal. Aliás, varrer quintal é uma coisa que eu amo, de verdade, gente. Então vamos embora. Se você está varrendo o quintal, ótimo. Coloque o fone, pegue a vassoura e jogue duro. Se estiver lavando louça, jogue duro. Se estiver caminhando, jogue duro. Coloque o fone no ouvido e vamos conversar sobre a nossa evolução espiritual. E, pessoal, é o seguinte, a gente falou tanto de poder pessoal, né? E eu falei que o último vídeo seria a última aula, na verdade, sobre o assunto, que foi o vídeo sobre atitude, que é uma parte indispensável do poder pessoal, porque a gente aprende o que é autoestima, aprende sobre autoimagem, sobre autoconfiança, e tudo isso precisa vir para a prática, né? E é para isso que serve a atitude. Porque a gente quer aprender a usar esse nosso poder pessoal como uma ferramenta realizadora dos nossos sonhos, obviamente, né? Melhorar a nossa qualidade de vida, saber usar o nosso poder, porque somos sim co-criadores. Agora a questão é se somos deliberados ou se somos co-criadores inconscientes, porque a grande maioria, a esmagadora maioria do mundo está atuando aí no piloto automático, né? É composta por co-criadores inconscientes. E não saber que nós temos esse poder de mudar todas as coisas, o poder de alterar a nossa realidade, nos coloca à mercê de um monte de coisa, principalmente inflama a crença no vitimismo e na impotência. E eu vi que vocês gostaram tanto do assunto, porque realmente é muito legal compreender essa questão de atitude interna e atitude externa, que eu resolvi dar uma acrescentada aqui para vocês, trazer essa aula sobre criação da realidade com alguns pontos que eu acho que são muito importantes, que fortalecem o nosso poder pessoal e que nos ajudam a potencializar os processos criativos. Primeiro, gente, que é uma coisa bastante óbvia para quem está estudando autoconhecimento, para quem está nessa frequência, nessa faixa de compreender que, de fato, cria a sua realidade e não apenas compreender, mas colocar em prática. Todo mundo sabe, né, que isso aí já é uma verdade incontestável. Nós, dessa turma, né, de espiritualidade, sabemos que nós criamos a nossa realidade. Se você já sabe disso, ótimo, né? Então você com certeza vai entender tudo aquilo que eu trouxer nesse podcast, nessa conversa. Se não acredita, se não entende, então eu acho que você precisa estudar um pouquinho mais, porque talvez essa conversa aqui possa em algum momento parecer confusa para você. Mas sabe de uma coisa que eu estava observando? Tipo, a gente fala assim, eu crio a minha realidade, ou eu creio no melhor, ou eu tenho crenças limitantes, ou eu me expresso desta forma, daquela maneira, desta maneira. Eu fico sempre observando esse eu que a gente coloca nas frases. E eu tenho uma pergunta para você, eu acho que você vai pensar, parece confusa, eu repeti a palavra você, justamente para que você pudesse refletir sobre o que eu estou querendo dizer nessa pergunta. E a pergunta é a seguinte, né, baseado nisso que eu estou falando, de eu crio, eu faço, eu aconteço, eu não crio, eu tenho resistência, eu não tenho, esse eu, essa pessoa aí que a gente fala sempre no começo das frases. Quem é esse você? Para começar, não, você vai falar assim, eu Maria, eu José, eu Antônio, eu Tadeu. Ok, mas será que esse você que você fala é você mesmo? Será que esse você que você fala que é você mesmo? Ih, Vinícius, como assim? Você está me confundindo, você está me despirocando aqui. Gente, porque essa pessoa que está aí dirigindo as coisas na sua vida, que está fazendo escolhas, que está tocando as situações para frente, essa pessoa é você mesmo? Agora eu te pergunto, quem que é você? Você sabe o que é o você de verdade? Porque a gente acha que o você, o que o eu,
Tipo assim, eu, né? Eu acho que o eu sou o Vinícius, que está aqui agora conversando com vocês. Mas não é. Confuso, né? O Vinícius é só uma parte do que eu realmente sou. O que eu sou? Eu sou a consciência que está através do Vinícius experimentando a vida eterna dela. A consciência é eterna, o Vinícius não é. Então, se o Vinícius é temporário, ele é apenas um veículo biológico através do qual eu expresso quem de fato eu sou. Claro que ele não é só um veículo biológico, eu estou resumindo aqui, ele é uma persona, ele tem uma série de características, de sonhos, de ideias, ele tem personalidades, né? Porque eu não falo que a gente tem uma personalidade. A gente não tem só uma, a gente é muito maluco. Eu tenho várias personalidades, eu acredito que você também tenha várias personalidades. Tudo isso são partes que compõem a pessoa que nós somos, e todas essas pessoas compõem quem de fato nós somos. Nós somos a consciência, é o que está por trás disso. O você aqui fora, que está articulando na realidade, que está fazendo escolhas, que está vivenciando situações, e às vezes preso em tantas ideias, em tantas crenças, em tantas bobagens, né? Muitas vezes. Esse você da linha de ponta, como a gente fala, ele é o produto de muita coisa. Né? Esse você que está aqui, ele é o canal, né? Através do qual todo o resto que você é flui nesta realidade e experimenta e participa nesta realidade. E esse você da linha de ponta, ele é uma junção de muita coisa. Ele é uma junção de família, principalmente, né? Como a gente é o produto do meio que a gente nasce, vive e cresce. A gente aprende uma série de valores, eu não vou nem entrar nesse assunto aqui mais detalhadamente, porque a gente conversou sobre ele lá na aula de autoimagem, né? Você é um produto do que a família foi para você ou é, a sociedade, né? Esse você, esse eu, aqui a linha de ponta, né? Influências arquetípicas, gente, subliminares, tudo isso está construindo essa linha de ponta que a gente acha que é a gente. E não é, né? Não é mesmo. Só que, principalmente, você é produto do que você escolhe. Essa linha de ponta aqui é produto do que você arbitra. Por mais que, né, a gente tenha sido construído a partir de ideias aprendidas com os outros, com o meio, com o ambiente ou com as experiências, o poder de escolha é soberano em toda a situação em que nós vivemos. Acima de tudo, nós somos o que nós escolhemos. Porque nós vivemos, não sei se você sabe, num astral coletivo, né? Aqui tem uma porrada de energia, de frequência. Se a gente for analisar tudo assim ao pé da letra, tudo é composto por átomo, cada átomo é feito de energia. Então tudo em última instância é apenas energia. E essas energias, elas se posicionam no universo, na vida, por frequências. Cada energia vibra numa determinada frequência. E essas múltiplas frequências interagem e vão criando o que a gente chama de realidade. Cada um vive uma realidade porque cada um está numa frequência. E pode acontecer que, e o que acontece, né? Muitas pessoas vivem realidades semelhantes porque se agrupam por terem vibrações semelhantes, por vibrarem em frequências semelhantes. Então, tudo que existe é só um astral, um conjunto de energia com as quais eu me identifico ou não. Por isso eu falo que você, em última instância, é o que escolhe, é o que é mais forte em você. Porque se eu escolho me colocar numa energia positiva, eu entro num astral. Nós somos antenas, tem até uma mensagem no Elohim bem dentro disso que eu vou postar daqui a uns dias. E vai falar sobre o inconsciente, sobre o fato de sermos antenas e nos sintonizarmos com aquilo que nós desejamos. E muitas vezes com aquilo que nós não desejamos também. É o que acontece demais por defesa, infelizmente. Então, essa rede de astral, de realidades múltiplas, ela está aqui acontecendo agora onde eu estou, onde você está aí, nesse momento, seja onde for, fazendo o que quer que seja. Você está
numa onda de infinitas possibilidades, que é o que a gente gosta de chamar para ficar mais claro, né? Nessa onda de infinitas possibilidades, existem N frequências e você precisa escolher com qual frequência você vai se sintonizar. Você precisa escolher com qual vibração você vai se alinhar. E muitas vezes, por não compreendermos isso e não sabermos como fazemos isso, nós escolhemos inconscientemente, na maioria dos casos é assim. Então eu estou sempre colocando meu poder na mão de alguma coisa, quando eu não tenho consciência desse meu poder. Porque não tem jeito, você está criando a sua realidade, ela está acontecendo conforme você vibra. Agora, você só precisa decidir se o que você vibra estará nas suas mãos ou nas mãos do meio. Só tem duas opções, e são essas. Ou eu sou o produto do que eu escolho, ou alguém vai escolher para mim. Né? Ou a família vai escolher, a sociedade vai escolher, os meus problemas vão escolher por mim, gente. Quantas vezes os nossos problemas escolhem por nós? Quando temos escolhas baseadas no que a gente está experimentando de negativo. A gente não está escolhendo a partir da consciência, a gente está escolhendo a partir do medo. Então é o meio que está escolhendo por mim, não eu escolhendo arbitrariamente, com base no que eu quero, no que eu acho que é melhor para mim, no que eu sinto que é verdadeiro para mim, não. O meio decide por mim. A situação do país decide por mim. A situação política decide por mim. A opinião dos outros, a opinião da família, as estatísticas, as notícias, a televisão, a moda, a Matrix, seja lá o que for. Eu preciso fazer uma escolha. Ou eu serei o produto daquilo que eu escolho deliberadamente, propositalmente, ou eu serei o produto de escolhas que estão fazendo por mim e que muitas vezes não tem nada a ver com quem de fato eu sou. Então existe essa massa, esse astral com N realidades acontecendo, das melhores possíveis às piores possíveis. Depende da sua sintonia. Você tem antena, e essa antena está captando frequências. Como é que capta, né, gente, frequência? Como é que eu entro em sintonia com uma determinada realidade? E isso tudo que a gente está conversando está bem dentro do vídeo de atitude, né? Como é que eu processo? Como a gente viu lá no podcast dos Elohim, que eles conversaram com a gente, a criação da realidade, ela se fundamenta em duas palavrinhas simples, gente, que é pensar e sentir. Esse seria o resumo do que de fato é criar a realidade. Eu penso, eu sinto. E quando eu penso, né, que eu gero a forma através do pensamento, eu também estou já disparando energia, porque o pensamento também ele é sólido, embora não seja fisicamente palpável, a gente não possa ver o pensamento, mas ele é sólido. Tá? Ele acontece, ele pesa, ele machuca, tanto que se você começar a pensar de forma negativa, você vai ter uma manifestação no seu corpo físico. Você vai sentir uma pressão na cabeça, você vai começar a colocar peso nas suas costas, você não está vendo, não tem nada nas suas costas. Fisicamente falando, não tem nada pressionando a sua cabeça, tipo quem é muito preocupado, por exemplo, né? Que tem o hábito de pensar demais, tentar resolver, e sente uma pressão aqui na frente, ó, nessa parte frontal aqui da testa, onde tem o nosso chakra, né? O terceiro olho. E a pessoa tem aquela pressão, e vive com dor de cabeça tá sempre pesada. Às vezes não é nem uma dor de cabeça. Às vezes é só uma sensação de peso mesmo. Parece que sua cabeça está pesando 1 tonelada. Eu tenho certeza que você já teve esse tipo de sensação. É quando a gente está muito preocupado com as coisas, né? E não tem nada acontecendo, não tem ninguém aqui, né, martelando a minha cabeça, mas está sendo pressionado por alguma coisa que eu não sei o que é. E é o que? O nosso pensamento. Olha para você ver como ele é sólido, como ele repercute no meu corpo físico, nas minhas sensações físicas, embora ele não seja visível nesta dimensão para mim. E tipo também quando você começa a colocar muita responsabilidade, né, sobre você mesmo, começa a pensar em fardos, em pesos, em obrigações, você vai notar que os seus ombros vão sentir dor. As suas costas vão entortar, como se tivesse alguma coisa pressionando. Mas, gente, a gente olha assim e não tem nada pressionando. Então, o que está acontecendo?
É o meu pensamento negativo. O meu pensamento negativo, ele está emitindo onda. Essas ondas estão mexendo com as minhas emoções. E essas emoções estão criando vibrações em mim. E essas vibrações estão me afetando fisicamente. Então, se eu compreendo que eu começo a criar essa realidade através do pensar e do sentir, tá meio caminho andado, né, gente? Porque olha que interessante. Nós sabemos que nós temos campo elétrico e campo magnético, que é o que forma o campo eletromagnético. O cérebro, a mente, por isso que eu sempre gosto de falar, até no vídeo eu falei, a mente não cria sozinha, a mente dá forma. Ela também emite impulsos elétricos, ela tem campo eletromagnético, cérebro, né? O cérebro, no caso, que eu estou falando. Ele tem campo eletromagnético, elétrico e magnético. Só que o campo elétrico e o campo magnético do cérebro não se compara, por exemplo, ao campo do coração, né? Eu acho que vocês sabem disso, que o coração tem um campo magnético 5.000 vezes mais poderoso do que o cérebro. Quando eu falo de campo magnético, eu estou falando de campo de atração. O campo elétrico do cérebro também, aliás, do coração também é mais poderoso do que o do cérebro. Mas o campo magnético do coração é 5.000 vezes mais poderoso que o campo magnético do cérebro. Então, se falar assim, conheça o poder da sua mente e atraia, não é o cérebro, não é essa mente humana que está criando a nossa realidade. Claro que ela pré-pavimenta, ela fundamenta dando formas, dando ideias. A mente é o nosso aparelho através do qual nós intelectualizamos as situações, raciocinamos, compreendemos, damos nos nossos moldes conforme a dimensão na qual vivemos, que é a tridimensionalidade. Então aqui as coisas têm uma ideia específica, têm uma forma específica, têm um nome específico. Então eu preciso de uma mente tridimensional para dirigir a minha vida aqui onde eu estou. Né? Como que eu vou criar uma vida maravilhosa se eu não sei, por exemplo, dar nome para essas coisas do tipo, eu não sei o que é um carro, eu não sei o que é uma casa, eu não sei o que é namoro, eu não sei o que é saúde, intelectualmente eu não sei nada disso, eu não tenho uma mente tridimensional que possa me dar a forma dessas coisas, a compreensão do que é essas coisas aqui onde eu estou vivendo. Então a mente tem sim o seu papel, tem sim a sua função, tem sim o seu poder, mas ela não pode criar a sua vida sozinha. Não pode, ela não tem esse poder. Se o coração é 5.000 vezes mais poderoso no quesito magnético do que o cérebro, então vamos combinar que a gente precisa dar mais importância para esse negócio de coração? E quando eu estou falando coração, né, a gente vai viajar aqui no campo das sensações. Isso é 5.000 vezes mais poderoso do que esses pensamentozinhos que saem da mente. Simplesmente saem, existem, né? Essas ondas que nós emitimos. As sensações, elas têm um poder, né, infinitamente superior. Então é através das sensações que eu estabeleço uma energia no meu campo. Não adianta só eu pensar e saber exatamente o que eu quero, nem através do contraste eu conseguir definir quais são as minhas escolhas, ou o que é aquilo que eu não quero numa situação. Não adianta só eu saber disso. Eu preciso sentir aquilo que eu quero. Para eu jogar no meu campo, né, a mente começa, eu escolho aqui no intelecto, aí eu jogo nas sensações. Meu corpo começa a vibrar aquilo, emitir sensações que são bem fortes, contundentes, como a gente falou. Essas sensações elas vão trabalhando toda a minha bioenergética, vão para as minhas células, vão por todo o meu corpo. Eu sempre falo, inclusive até num curso que eu tenho, num mini curso, que se não for celular, se a coisa não for lá na célula, no visceral absurdo, no mais profundo, não pega. Por quê?
Porque quando eu penso com consistência, eu jogo aquilo no meu corpo de forma que as minhas células vibram, eu sinto todo o meu corpo reagir àquele pensamento, no caso positivo, já que eu quero criar a minha realidade de forma proposital, eu estou emitindo essa informação de maneira consistente e poderosa para o meu campo eletromagnético, que é o que vai mandar o sinal para o universo. O universo não sabe que eu quero um carro vermelho, não sabe que não sabe através dos meios, né, verbais, dessa comunicação verbal que eu posso ter, não sabe através desses pensamentos que dão forma. Ele lê a vibração que eu emito. Então não interessa o que eu peço, não interessam os meus discursos para o universo, interessa aquilo que eu sinto. É isso que ele está pegando. Se eu penso, sinto, eu mando para o campo. Se eu mando para o campo, eu jogo na realidade. Eu jogo no universo. Eu jogo na vida. E a vida devolve para mim na exata frequência que eu emanei. Só que tem uma coisa que eu acho muito interessante a gente estudar. Porque nesse processo de criação de realidade eu percebo que muita gente não consegue sair do pensamento negativo, vicia, né? A mente vicia na resistência, a mente vicia no medo, a mente vicia naquele problema, naquele ângulo de observação, a mente vicia naqueles padrões que ela está acostumada. Porque a mente é um aparelho, a gente precisa entender que a mente não escolhe, a mente não arbitra, a mente não decide por mim, ela é apenas um aparelho que eu estou usando para existir aqui nesta realidade. Ela me dá forma, ela me dá noção de realidade, mas ela não decide. Quem decide é seu arbítrio. A mente, ela é apenas um instrumento que você utiliza para viver nesta dimensão. Só que como ela é um aparelho que está programado para reproduzir alguma coisa que a gente absorveu do meio, principalmente, ou que a gente colocou, né? Se a gente já assumiu a nossa postura de co-criador deliberado e sabe fazer esse jogo da criação, então eu estou programando a minha mente. Por consciência, por vontade própria e por escolha. E não programando a minha mente no modo piloto automático. Sendo esse aparelho algo que a gente programa, ela está funcionando, a mente, em conformidade com o programinha que eu instalei. Eu não sei se vocês já ouviram falar de SARA, que é Sistema Ativador Reticular Ascendente, que é uma região do nosso cérebro, da nossa mente, é uma janelinha que a gente gosta de falar, que está programada por mim, de alguma forma consciente ou inconsciente, para enxergar só uma coisa, só uma realidade. De tanto eu observar uma coisa, colocar o foco numa coisa, ficar pensando demais numa coisa, eu treinei a minha mente para ver só aquilo, para enxergar só aquela situação, para ter sempre as mesmas conclusões sobre uma coisa que eu vivo, para ter sempre o mesmo ponto de vista, para enxergar tudo do mesmo ângulo. Vocês percebem que tem muita gente que fica atolada naquela coisa, sempre pensa do mesmo jeito, sempre enxerga do mesmo jeito, sempre vê a mesma coisa. Às vezes são situações muito distintas umas das outras, mas ela sempre enxerga as mesmas coisas nas situações, embora elas sejam diferentes. Esse filtro, ela treinou esse filtro dela, a mente dela já filtra tudo que acontece e já dá para ela sempre a mesma visão de tudo. Ela só enxerga aquilo na vida dela. Então essa parte nossa atua filtrando estímulos sensoriais, ou seja, conforme a nossa percepção ou a percepção que nós damos para a nossa mente. Deixa eu citar um exemplo aqui. Outro dia, por exemplo, eu estava procurando uma tesoura minha que tinha sumido. E eu já tinha mexido em várias coisas, assim, por um tempo bem considerável, e eu não tinha achado essa tesoura. Porque eu estava focado em procurar a tesoura. Se eu estava focado em procurar a tesoura, eu estava com a informação do quê? Do procurar, da falta, da ausência da tesoura. Então, nesses meus filtros sensoriais, eu não estava com a mente focada em encontrar a tesoura. Eu simplesmente não achei a tesoura. Olha que interessante. Quando eu me levantei da minha cadeira, eu falei assim, não, eu vou ali encontrar
a tesoura. Eu coloquei nesse meu filtro a palavra encontrar, que dá uma sensação de presença. Eu encontro, se eu encontro, está presente. E assim que eu levantei com esse pensamento e saí, eu encontrei a tesoura no lugar onde eu já tinha ido ver várias vezes e simplesmente não tinha encontrado essa tesoura. O que isso mostra para mim? Que a realidade, né, em si, a realidade lá fora, ela é o que eu escolho ver dela. Ela não é em si, é só o que eu escolho ver dela. Se eu entro numa situação com uma energia de, eu vou procurar, vamos supor, um namorado. Vou procurar uma namorada. Eu estou já entrando nessa ação mental de pensar, quem procura não tem. Né? Se eu estou procurando é porque eu estou na falta. Agora, se eu entro na energia do eu vou encontrar, já determinei, vou encontrar essa pessoa. Então, a energia de presença. Se a energia de presença, então, na minha percepção da realidade, isso está presente. Eu consigo enxergar. A realidade vai manifestar aquilo que eu percebo como real dentro dela. Tanto que, presta atenção, quando você está criando uma coisa que você quer muito, tipo, eu quero uma Ferrari. Não vou jogar Ferrari. É um negócio lá em cima. É porque eu sou péssimo com o nome de carro. Então fale aí vocês, um carro que está na moda, que está aí nesse ano, um carro que está todo mundo querendo. Aquele carro X, pronto. Realmente, gente, eu sei nome de Fusca, Uno, Brasília, algumas outras 3 nomes. Carro eu sou péssimo. Caio podia falar isso aqui para mim, porque ele sabe de tudo. Tudo e mais um pouco sobre carro. Então vamos colocar o carro X lá, que tá todo mundo querendo. Você começa a falar que é aquele carro X da cor azul, caneta, isso eu sei. Negócio de cor eu entendo. Azul caneta, eu quero o carro azul caneta, o carro X. Vocês vão perceber que onde vocês forem, vocês vão encontrar esse carro X azul caneta. A impressão que dá é que esse carro se multiplicou. Não é essa a impressão que a gente tem? Que onde a gente vai, né? Gente, como é que eu nunca tinha visto esse carro? Ele sempre esteve lá. Ele sempre coexistiu na realidade onde você está ali experienciando. Mas você não estava focado nisso. É o que eu estou falando dos filtros. Então você sempre enxerga a realidade com base nos dados que você coloca nesse filtro. Você vicia a sua mente a enxergar sempre uma situação, a ver sempre por um ângulo, a sempre ter as mesmas conclusões, as mesmas percepções e até as mesmas reações. Porque com base no que você vai pensando, no que você vai sentindo, nas ideias que você dá sobre as coisas, nas interpretações que você oferece, você cria fios e redes cerebrais e neurais. Então você está programando não somente a sua mente, como está programando todo o seu ser a viver uma vida específica. Você está provocando isso. E é só isso que você vai ter. Porque essa é a sua programação. Esse é um molde que você estabeleceu da sua realidade. Então vocês percebem como que isso é sério, como que isso é profundo. Não é só, visualiza o que acontece. Gente, a coisa é muito mais profunda, é muito mais ampla do que simplesmente falar esse tipo de coisa. Então vocês estão entendendo o processo que é o vestir? Como eu falei lá, você é o que veste e acredita? São processos, são escadinhas, são degraus. Você precisa pegar parte por parte e ir construindo o que de fato é o vestir. E não dá para criar a realidade que nós almejamos, não dá para executar o nosso poder pessoal da forma como nós queremos, se nós nos mantemos fechados nessa caixinha, sempre tendo os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, as mesmas sensações. A gente precisa expandir isso. Mas só vai expandir com a minha manipulação. Eu preciso começar a colocar na minha mente pensamentos que me gerem sensações diferentes, né? Que criem redes neurais diferentes, redes cerebrais diferentes, que treine,
né, lados do meu cérebro que eu não treinei até então. Que treinem habilidades do meu cérebro que não foram treinadas pelas vibrações que eu mantive, pelos pensamentos que eu mantive no decorrer da minha vida. O meu cérebro não sabe projetar a riqueza, não sabe intelectualizar, compreender isso. Eu não consigo criar redes neurais que têm a ver com namoro, que têm a ver com saúde, que têm a ver com prosperidade, porque simplesmente eu não me treinei para sentir essas coisas. Eu não me treinei para pensar nessas coisas, para acreditar nessas coisas, para validar essas coisas, para considerar essas coisas como reais, possíveis, palpáveis. Eu não estou treinado energeticamente, mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente, para viver essa realidade que eu quero. Então não adianta eu manifestar o desejo. Eu preciso criar essas redes em mim, para que eu possa vibrar na frequência do que eu quero. E eu começo isso num pensamento, gente. Eu tenho que pensar diferente. Se eu sempre pensei em problema, em dificuldade, se eu sempre pensei que não vou ter, que não vou conseguir, né, esses pensamentos sabotadores de impotência, de autossuficiência, de cobrança, de comparação, de pequenez, porque a gente programa a nossa mente para pensar pequeno. E ela simplesmente não consegue enxergar o grande. Então, se nem a mente consegue enxergar o grande, como é que vai julgar no corpo, em forma de sensações? Como é que minhas células vão sentir? Como é que meu campo vai receber? Não vai receber essa informação. Se nem passa pela minha mente. Se eu não consigo nem intelectualizar isso. Percebem, gente, como a gente tem que fazer toda uma reeducação, uma reprogramação com a gente mesmo e nos colocar onde nós queremos? E começa, como eu falei na outra aula, pelo vestir. Eu sou o quê? Eu sou o que eu escolho. O que eu vou escolher para mim? Eu quero riqueza? Ah, Vinícius, mas eu estou numa situação em que eu não tenho nada disso. A minha realidade me contradiz o tempo todo. Eu estou numa situação... Primeiro você vai vestir esse rico. Como é sentir esse rico? Começa a ter pensamentos de uma pessoa rica. Começa a pensar nas coisas de um rico, na vida de um rico, na realidade de um rico. Começa a aceitar isso. Começa a trabalhar os seus preconceitos contra a riqueza, porque se a pessoa está pobre é porque com certeza ela tem resistência à riqueza. Começa a trabalhar isso dentro de você e vai emitindo, até que você se sinta sendo aquilo, pelo máximo de tempo que você conseguir durante o seu dia. Começa a pensar, a vestir isso, até que fique sólido. Quando tiver sólido, não interessa se você não tem dinheiro, se você está num país fudido, se você está numa família encrencada, endividada, se você está numa realidade... Porque lembra, a realidade é uma faixa. Quando você se coloca na faixa do rico, você entra na frequência do rico, você instantaneamente, eu falo instantaneamente como termo, mas não é instantâneo, você passa para uma outra frequência. Nesta outra frequência, que está numa outra dimensão, coexistindo na mesma realidade, você tem acesso a muitas coisas que naquela frequência de antes, na frequência de pobre, você não tinha acesso. Então, mesmo que você esteja fisicamente numa realidade em que pareça, em que você tenha a sensação de não haver possibilidade, isso é irrelevante. Não importa. Se você muda de frequência, a realidade acompanha. Aquela realidade não te oferecia recursos, mas a partir do momento que você vestiu uma vibração do rico, a realidade na qual você está agora, ela tem esses recursos. E eles começam a surgir para você. Começam, de repente, vindo através de ideias, né? Quanto mais você vai pegando aquilo, mais você vai aceitando aquilo, mais você vai vestindo aquilo e vai... Né? Coloco eu sou, eu acredito, é para mim, eu visto, eu aceito, eu mereço, claro, trabalhando todas essas crenças que potencializam esse processo, porque enquanto você tiver crenças negativas, crenças resistentes, traumas, bloqueios, não aceitação e parará, esquece, você não consegue vestir a roupa. Você até consegue vestir, mas a roupa não fica em você, porque você não se identifica com essa roupa. Então tem que criar em você, né, pensamentos, ativar essas redes cerebrais, neurais, através, né, nas sensações, para que você possa se identificar com aquilo que você está colocando na sua energia. Para que entre e fique.
Entrou, ficou, aceitou, encaixou direitinho, então é só deixar aquilo vibrar no seu campo agora. Se eu sou, então já é. Se já é, eu já estou emanando. E à medida que eu emano, começa a vir coisa para mim. A oportunidade, começam a surgir pessoas. Eu vou ser, de repente, deslocado para um outro ambiente onde haja mais possibilidades, se aquele ambiente não tem. Se aquelas pessoas não têm nada a ver com quem eu me tornei agora, elas também vão orbitar para fora da minha experiência, ou seja, mudanças vão começar a acontecer. Depois que eu vestir. E tem uma coisa que eu acho muito interessante falar dentro disso. Não é só em nós que essa mudança acontece, no quesito pensamento, sensação, crença, não. Existem outras influências que podem potencializar o processo ou podem atrasá-lo. Eu nunca falei aqui de Feng Shui, gente, e de arquétipos, por exemplo. Eu vou falar mais pra frente sobre esse assunto de arquétipos, porque eu tô só esperando passar essa onda modinha, né, que tá todo mundo falando de arquétipos. E o Vinícius não é Maria vai com as outras. Eu não vou falar de arquétipos só porque tá todo mundo falando. Eu não vou falar de Feng Shui só porque tá todo mundo falando. Não, as coisas aqui seguem uma programação e a gente vai seguir essa programação dentro do propósito do nosso trabalho. Tá certo? Mas o Feng Shui, gente, ele estimula muito o nosso inconsciente. O nosso ambiente também está nos afetando na cocriação. Porque o ambiente também reflete energia e informação para nós. Tudo é energia e informação. O ambiente onde eu vivo, a forma como eu coloco os objetos, os símbolos, tudo isso está correlacionado com a minha energia. Os arquétipos, os símbolos que estão em volta de mim, que eu uso no meu dia a dia, né? Seja num colar, seja numa roupa, seja num paninho de prato, seja numa mesa, na decoração da minha casa, isso está também me bombardeando com informação. Está me influenciando na criação da realidade. Então, de repente, você está aí se empenhando em criar as coisas na sua vida, mas não se atentou para esse detalhe. Às vezes você não prestou atenção que tem várias coisas no seu ambiente que podem, por exemplo, estar contradizendo aquilo que você está criando. E você nem tem consciência disso. Além dos arquétipos e do Feng Shui, tem uma outra coisa que a gente sempre fala, o povo sempre fala dentro de lei da atração, de autoconhecimento e tal, que é você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, com quem mais interage. Quando eu falo de ambiente que influencia você, eu não estou falando só de arquétipos, de símbolos, de coisas, de decoração, de disposição, de ambiente, não. Eu estou falando de pessoas também. Porque as pessoas em volta de nós, as que são mais próximas, eu não estou falando mais próximas no sentido físico, mas uma proximidade de relação mesmo. Porque às vezes tem pessoa que a gente vive, né? E às vezes até diariamente, e não tem proximidade nenhuma, não sintoniza. Geralmente em trabalho acontece isso, você está ali sentado do lado da pessoa o dia inteiro, mas você não tem uma sintonia, então é como se ela nem estivesse ali. Eu falo de pessoas com quem você interage mesmo. Elas também estão influenciando o seu processo criativo. Porque o ambiente nos influencia. Né? Se nós desenvolvemos as nossas personalidades, as nossas formas da realidade da vida através de terceiros, esses terceiros podem continuar nos influenciando, mesmo depois de velho. Através de conversa, através de experiências que a gente troca com as pessoas. Se eu tenho uma pessoa que é muito próxima de mim, muito amiga mesmo, se bem assim, e essa pessoa vem sempre trazendo problema, vem sempre trazendo uma visão difícil da vida, vem sempre colocando resistência. Primeira coisa, eu sou uma média dessas 5 pessoas. Se essa pessoa encrenqueira, problemática, está sempre aqui na minha vida, é porque ela está me mostrando que tem um lado meu que também é problemático. E mesmo se eu não tivesse esse lado problemático, mas essa pessoa continua presente na minha realidade, eu dou essa liberdade, eu dou esse espaço para essa interação acontecer, eu estou permitindo que a negatividade dela, que os conceitos dela, que o campo dela, que aquilo que ela acredita que é a realidade para ela, interfira no meu campo. Porque a gente está trocando informação. Se eu quero ser uma pessoa rica, se eu quero ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, eu preciso colocar à minha volta pessoas que sintam
que queiram, que acreditem na mesma coisa. Se eu quiser receber uma influência positiva das pessoas, não adianta eu querer ser rico andando com pobre. Não adianta eu querer ser espiritualizado andando com pessoas que não querem a luz. Né? Que tem um ditado que a minha mãe sempre fala para mim que galinha que nada com pato morre afogada, tipo isso, né? Se eu quero atrair um relacionamento legal, um namoro, ter uma história bonita com uma pessoa, eu preciso escolher amigos, pessoas em volta de mim, que me ajudem a manter uma crença positiva sobre esse assunto. Porque às vezes já está difícil lidar com as minhas resistências, com os meus desafios, com os meus bloqueios interiores. Eu ainda tenho que ficar ouvindo conversa dos outros de que é difícil, de que é complicado, de que não sei o quê. Essa pessoa, querendo ou não, está me influenciando. Porque se importância é poder, se eu dou importância para essa pessoa, se eu dou lado para a negatividade desta pessoa, eu também estou dando a ela o meu poder e o direito a ela de me influenciar, de fazer parte da cocriação da minha realidade. Então, se eu quero uma coisa, eu preciso estar comprometido com aquela coisa. É a atitude, né? Externa. Não somente lá na minha crença, de colocar aquilo lá dentro, como eu preciso me atentar a todos esses detalhes que eu falei aqui. Eu preciso desprogramar a minha mente das coisas que eu acreditei, das coisas que eu nutri, das coisas que eu abracei, desprogramar, desviciar a minha mente em pensar sempre nas mesmas coisas, em criar sempre as mesmas redes neurais, cerebrais que provocam em mim sensações e que fazem vibrar sempre aquilo. Eu preciso corrigir e mudar o meu ambiente. Se preciso for, alterar a decoração, os objetos, estudar um pouquinho sobre isso e entender como esse ambiente me influencia. Né? Por exemplo, se eu quero ser uma pessoa próspera, organizada, proativa, se eu quero ser uma pessoa produtiva e eu vivo num quarto bagunçado, eu vivo num ambiente que não tem a menor ordem, decência, limpeza, não tem nada disso, gente, eu estou me contradizendo. Logo, aquilo que eu escolho é o que eu faço valer lá fora, não é o que eu estou dizendo aqui dentro. Então eu preciso corrigir o meu ambiente para que ele concorde com aquilo que eu digo e que eu disse, que eu afirmei, que eu sou, que eu vou ser e que eu vou conseguir. Do contrário, eu vou desejar uma coisa. Ao mesmo tempo, eu estou mantendo um ambiente que está me contradizendo e influenciando diretamente o meu inconsciente. Se está entrando no inconsciente, vai virar a nossa realidade. Por mais que eu queira ser rico, se meu ambiente está me contradizendo, ele está me influenciando. E eu posso fazer certas mudanças, fazer certas alterações. Algumas delas são moldáveis por mim, como, por exemplo, eu posso me atentar, no caso de viver num quarto mais organizado, mais limpo, com as coisas no lugar, para passar para o meu inconsciente essa mensagem. Prestar atenção nos símbolos, estudar um pouco sobre arquétipos, de ver quais me influenciam positivamente, quais estão me influenciando negativamente, os livros que eu leio, as músicas que eu escuto, porque tudo isso está criando redes neurais, tudo isso está me programando, tudo isso está indo para o meu inconsciente, está me provocando energeticamente, provocando o meu campo e criando situações. Eu não posso querer viver um relacionamento gostoso, bacana, com amor, com respeito, com amizade, uma coisa bonita, se eu fico escutando música que está sempre contando uma história que contradiz o meu desejo. Isso também está me influenciando. E eu também vou corrigir, não só essas questões que são muito importantes, como também as pessoas que andam comigo. Se eu quero crescer, eu preciso me comprometer a andar também com quem quer crescer. Eu sou a média dessas pessoas. Tudo isso está me provocando, tudo isso está me influenciando, tudo isso está trabalhando comigo na criação da minha realidade. Gente, olha que conversa bacana, né? Rica, poderosa, para ajudar a gente a construir a vida que a gente quer. Eu espero que tenha ajudado mais uma vez, tá? Se você gostou desse podcast, já sabe, dá aquela curtida. O seu joinha é importante. Comente o que você achou, comente suas dúvidas, porque isso ajuda eu a trazer mais temas aqui para frente. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá? Ative as notificações.
espalhe esse conteúdo nas suas redes sociais. E se você quiser mais material sobre esse, lá na nossa loja virtual, eu acho que o que mais tem é trabalho que fala dentro disso. O Mestre Jesus nos trouxe, em 2017, um trabalho que se chama As Leis da Transformação Espiritual. É um guia que eu considero ser completo para quem quer de fato compreender as leis da espiritualidade na prática, e tem um dos módulos onde ele fala muito disso aqui, de criação da realidade naquela linguagem doce, super fácil de entender do mestre, né? Tem também o curso Passos Infalíveis para a Manifestação, para quem não está entendendo como é o processo de criar a própria realidade e como eu me movimento depois que eu crio essas coisas na minha realidade. Quais são os próximos passos? Quais os comportamentos? Como é que eu devo agir? Tá? Também tem esse mini curso, é um super aulão ali, você já fica sabendo de tudo o que tem que fazer, sem contar com a magia da transformação, que é literalmente uma reprogramação de campo para você mudar radicalmente a sua vida de dentro para fora. A gente se encontra no próximo vídeo ou próximo podcast. Um super beijo e até lá.